No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, casando-se com descendentes de Acabe e dando continuidade aos pecados daquele rei. Aos olhos de Deus cometeu muitos erros. Apesar disso, por causa do seu servo Davi, o Eterno não quis destruir Judá. Ele tinha prometido manter uma chama acesa entre os descendentes de Davi. Durante o reinado de Jeorão, Edom se revoltou contra o domínio de Judá e estabeleceu um rei para si. Jeorão reagiu mandando seus carros de guerra para Zair. Edom o cercou, mas durante a noite, Jeorão e os seus comandantes de carros atacaram Edom com violência e romperam o cerco. Mas o exército de Judá acabou desertando. Até hoje Edom se rebela contra Judá. Até Líbina havia se rebelado na época. O restante da vida e dos acontecimentos do reinado de Jeorão está escrito nas crônicas dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado no túmulo da família, na cidade de Davi. Seu filho Acasias o sucedeu como rei. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou apenas 1 ano em Jerusalém. Sua mãe era neta de Onri, rei de Israel, e chamava-se Atalia. Ele viveu e reinou nos moldes da família de Acabe, ou seja, repetiu os erros deles perante o Eterno, e casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, rei de Judá, na guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Os flecheiros feriram Jorão e ele foi para Jezreel, a fim de se recuperar dos ferimentos da guerra contra Hazael, rei da Síria. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, que estava enfermo em Jezreel. 2 Reis, capítulo 9. Certo dia o profeta Eliseu ordenou a um dos discípulos dos profetas: arrume-se, pegue este frasco de azeite e vá a Ramote-Gileade. Procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Quando o encontrar, leve-o para uma sala reservada, longe da vista dos seus companheiros. Pegue o frasco de azeite, derrame o óleo sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Eterno, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Depois abra a porta e saia correndo. Não perca tempo, corra o mais rápido que puder. O jovem profeta foi a Ramote-Gileade. Quando chegou lá, encontrou os oficiais do exército todos reunidos. Ele disse: tenho um assunto para tratar com o oficial. Jeú perguntou: com qual de nós? Ele respondeu: o senhor mesmo, comandante. Ele se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça dele e disse: assim diz o Eterno, o Deus de Israel, eu estou ungindo você rei sobre o povo do Eterno, o povo de Israel. Estou dando a você a incumbência de atacar as forças de Acabe, seu senhor. Vou me vingar do sangue dos meus servos, os profetas, todos os profetas do Eterno que Jezabel massacrou. Toda a descendência de Acabe está destinada à destruição. Vou eliminar todos eles. Vou fazer que a família de Acabe tenha o mesmo fim que a família de Jeroboão, filho de Nabate, e a família de Baasa, filho de Aías. Quanto a Jezabel, os cães comerão seu corpo nos campos de Jezreel. Ela nem será sepultada. Depois de dizer isso, o profeta disparou porta fora. Quando Jeú retornou para a reunião dos oficiais do rei, eles perguntaram: está tudo bem? O que aquele maluco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem esse tipo de gente? Só conversa fiada. Eles insistiram: não é verdade. Conte o que está acontecendo. Ele respondeu: ele me disse:
Assim diz o Eterno: eu estou ungindo você rei sobre Israel. No mesmo instante eles se levantaram, estenderam capas nos degraus, improvisaram um trono, soaram a trombeta e proclamaram: Jeú é rei! Esse fato deu início à conspiração de Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, contra Jorão. Enquanto isso, Jorão e todo o seu exército estavam defendendo Ramote-Gileade contra Hazael, rei da Síria. Jorão estava em Jezreel, recuperando-se dos ferimentos da batalha contra o rei da Síria. Jeú disse: se vocês de fato me querem como rei, não deixem ninguém sair da cidade para levar a notícia a Jezreel. Em seguida, Jeú preparou um carro e foi até Jezreel, onde Jorão se recuperava na cama. O rei Acasias de Judá estava ali visitando Jorão. Uma sentinela que estava na torre em Jezreel viu a comitiva de Jeú chegando e disse: estou vendo um grupo de homens. Jorão disse: mande um cavaleiro sair ao encontro deles e perguntar: está tudo bem? O cavaleiro saiu ao encontro de Jeú e disse: o rei quer saber se está tudo bem. Jeú disse: o que isso importa a você? Vá lá para trás. A sentinela disse: o mensageiro chegou lá, mas não está voltando. O rei mandou outro cavaleiro. Quando chegou, disse a mesma coisa. O rei quer saber se está tudo bem. Jeú disse: o que isso importa a você? Vá lá para trás. A sentinela disse: o mensageiro chegou lá, mas não está voltando. Pelo jeito de dirigir o carro, parece ser Jeú, filho de Ninsi. Ele dirige como louco. Jorão ordenou: prepare-me um carro. O carro foi preparado, e Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um no seu carro ao encontro de Jeú. Eles se encontraram no campo de Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, gritou: está tudo bem, Jeú? Jeú respondeu: como poderia estar bem se a idolatria e a feitiçaria da sua mãe Jezabel continuam poluindo a nação? Jorão deu a volta no carro e fugiu, gritando para Acasias: é uma armadilha, Acasias! Jeú armou seu arco e disparou uma flecha, que atingiu Jorão nas costas. A flecha perfurou o coração dele e ele caiu do carro morto. Jeú ordenou a Abidcar, seu oficial: depressa, jogue-o no campo de Nabote de Jezreel. Lembra-se de quando estávamos no carro atrás de Acabe, seu pai? Foi naquele momento que o Eterno anunciou a destruição dele, dizendo: assim como eu vi o sangue de Nabote e dos seus filhos ontem, você pagará por isso exatamente no mesmo local. Por isso, jogue-o naquele campo, conforme a instrução do Eterno. Acasias, rei de Judá, presenciou tudo e fugiu na direção de Bet-Hagã. Jeú o perseguiu, gritando: peguem-no também! As tropas de Jeú atiraram contra ele e o feriram no carro, na subida para Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu chegar a Megido e morreu ali. Seus ajudantes o levaram para Jerusalém e o sepultaram no túmulo da família, na cidade de Davi. Acasias tinha começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel ouviu que Jeú tinha chegado a Jezreel, ela se pintou, arrumou o cabelo e ficou na janela do palácio. Quando Jeú chegou à cidade, ela gritou: como vai, Zinri, seu assassino de reis? Jeú olhou para cima e disse: alguém vai me apoiar? Uns 2 ou 3 eunucos do palácio olharam pela janela. Jeú disse: joguem-na para baixo! Eles jogaram Jezabel pela janela. O sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Depois Jeú entrou no palácio e se alimentou. Durante a refeição deu esta ordem: cuidem daquela mulher, deem a ela um enterro decente. Afinal, era a filha de um rei. Alguns homens saíram para cumprir a ordem, mas encontraram apenas o crânio, os pés e as mãos.
Eles voltaram e relataram o fato a Jeú. Ele disse: cumpriu-se a palavra do Eterno anunciada por Elias, o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão Jezabel. O corpo de Jezabel será espalhado por cães nos campos de Jezreel. Velhos amigos e admiradores dirão: será que esta é Jezabel? Segundo Reis, capítulo 10. Havia ainda 70 descendentes de Acabe morando em Samaria. Jeú escreveu uma carta aos oficiais de Jezreel, às autoridades da cidade e aos responsáveis pelos descendentes de Acabe, e a enviou a Samaria. A carta dizia: esta carta é um aviso. Vocês que são responsáveis pelos descendentes, cavalos, fortificações e armas de seu senhor, escolham o melhor e mais competente dos descendentes de seu senhor e ponham-no sobre o trono. Preparem-se para defender a dinastia de seu senhor. As autoridades ficaram apavoradas com a carta, dizendo: Jeú já eliminou 2 reis. Não temos nenhuma chance. Por isso enviaram o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os responsáveis pelos descendentes a Jeú com esta mensagem: somos seus servos. Faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. Não instituiremos nenhum rei aqui. O Senhor está no comando. Faça o que achar melhor. Jeú escreveu outra carta: se vocês estão mesmo do meu lado, devem estar dispostos a seguir as minhas ordens. Portanto, quero que façam o seguinte: cortem a cabeça dos descendentes de seu senhor e tragam-nas amanhã para mim aqui em Jezreel. Eram 70 os descendentes do rei. As autoridades da cidade eram responsáveis por eles. Quando eles receberam a carta, prenderam e mataram todos os 70. Depois puseram as cabeças em cestos e as enviaram para Jeú em Jezreel. Alguém disse a Jeú: eles entregaram as cabeças. Ele disse: façam 2 montes e deixem que elas fiquem na entrada da cidade até de manhã. Na manhã seguinte, Jeú foi até a entrada da cidade, pôs-se diante do povo e falou: vocês percebem hoje que são participantes das obras justas de Deus? É verdade. Fui eu que conspirei e mandei matar o meu senhor. Mas vocês sabem quem é por esse monte de caveiras? Saibam disto: nem mesmo uma sílaba do que Deus falou em juízo contra a família de Acabe foi cancelada. Vocês mesmos estão vendo que o Eterno cumpriu o que disse por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como os amigos mais chegados, os conhecidos e os sacerdotes. Todos foram eliminados. Depois disso, Jeú partiu para Samaria. Perto de Bet-Equed dos pastores, ele encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Jeú perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias e viemos para o encontro da família real. Jeú ordenou: prendam-nos! Eles foram levados e mortos junto à fonte de Bet-Equed. 42 homens morreram. Nenhum sobreviveu. De lá ele seguiu o caminho e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha justamente para falar com o rei. Jeú o saudou e perguntou: você concorda com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: sim, conte comigo. Jeú disse: então aperte a minha mão. Eles apertaram as mãos e Jonadab subiu no carro com Jeú. Jeú o convidou: venha comigo e veja você mesmo o zelo que tenho pelo Eterno. E foram juntos no carro. Quando chegaram a Samaria, Jeú mandou matar todos os que naquela cidade ainda tinham alguma ligação com Acabe. Foi um terrível massacre, como o Eterno tinha revelado a Elias. Em seguida, Jeú reuniu todo o povo e falou: Acabe serviu a Baal muito pouco.
Jeú será muito mais devoto. Chamem todos os profetas de Baal, todos que o serviam, e todos os sacerdotes. Todos devem comparecer aqui. Não deixem ninguém de fora. Preciso oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não aparecer será morto. Na verdade, Jeú estava mentindo. Ele queria destruir os adoradores de Baal. Ele deu esta ordem: preparem uma santa assembleia em honra a Baal. Eles fizeram conforme o pedido dele e marcaram a data. Jeú convocou todo o povo de Israel, e todos os servos de Baal compareceram. Não faltou ninguém. Eles encheram o templo de Baal até não caber mais ninguém. O rei instruiu o encarregado das vestimentas: traga vestimentas para todos os adoradores de Baal. Ele trouxe todas elas. Jeú e Jonadab, filho de Recabe, entraram no templo de Baal e disseram: certifiquem-se de que não haja nenhum adorador do Eterno aqui. Só Baal será adorado. A cerimônia começou com sacrifícios e ofertas queimadas. Jeú tinha deixado 80 homens de prontidão com a seguinte ordem: não deixem ninguém escapar. Quem deixar escapar alguém pagará com a própria vida. Quando as solenidades do sacrifício chegaram ao fim, Jeú deu sinal para os oficiais e guardas: entrem e matem todos eles! Não poupem ninguém! E começou o massacre. Os oficiais e guardas iam jogando os corpos para fora, a fim de poderem entrar no santuário de Baal. Eles retiraram a coluna sagrada do templo de Baal e a queimaram. Quebraram também os altares de Baal e derrubaram o templo. Desde então o local é usado como latrina. Foi assim que Jeú eliminou o Baal de Israel. Apesar disso, Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a uma vida de pecado. Os bezerros de ouro em Betel e Dan permaneceram. O Eterno disse a Jeú: você fez o que era certo, seguindo as minhas ordens. Cumpriu o que determinei a respeito da família de Acabe. Por isso, sua descendência permanecerá 4 gerações no trono de Israel. Mesmo assim, Jeú não teve o cuidado de seguir com toda dedicação e integridade os caminhos do Eterno, o Deus de Israel. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a viver em pecado. O Eterno começou a diminuir o território de Israel. Hazael invadiu as fronteiras de Israel desde o Jordão na direção leste, todo o território de Gileade, Gade, Ruben e Manassés, desde Aroer, próximo do ribeiro de Arnon, abrangendo toda a região de Gileade e Bazã. O restante da vida de Jeú, com suas realizações e sua fama, está tudo escrito nas crônicas dos reis de Israel. Jeú morreu e foi sepultado no túmulo da família em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos.